vai ocorrer uma agressão aos nossos cérebros agora. Nós vamos ter que ir em uma aula e desde o começo da ótica geométrica até o fim de espelhos esféricos, certo? Então olha só, fontes de luz. Como eu sei que vocês não têm apostila ainda, não precisam se estressar, porque assim, ó, essa parte inicial são tópicos, a parte importante mesmo eu vou passar. Não que esses tópicos não possam ser cobrados. Obrigado. Eles são cobrados. Em itens, às vezes, 0,1, ele vai lá e dá uma sapecada num desses detalhes aí. Fonte de luz primária, emite luz própria. Secundária, reflete luz de outra. O único perigo, as coisas que acendem e apagam. Aceso, ele é primário, apagado, se tu enxerga o cara, ele é secundário. Não se esqueçam, a lua reflete luz do sol, o que me chocou quando eu tinha 12 anos. Então, na verdade, fonte de luz primária, luz própria, secundária é corpo iluminado, o apelido dele. Fonte de luz pontual, a luz sai toda de um ponto. Fonte de luz extensa, a luz sai de vários pontos. Quando a fonte de luz é pontual, se tiver um objeto opaco diante dela, lá no anteparo vai ter região onde a luz bate, região iluminada, não é sagrada, é só porque a luz bate. E aqui não vai chegar luz nenhuma. Nome disso aqui? Sombra, ausência total de luz. Se a fonte de luz é extensa, se a luz sai de vários pontos, eu tenho lá um objeto opaco e um anteparo. Eu tiro um raio de luz que passa por cima, um raio de luz que passa por baixo, um raio de luz que passa por cima, um raio de luz que passa por baixo. Essa região, o que é mesmo? Nada de luz. Essa região aqui, bem iluminada essa região é. E ali para cima? Bem iluminada. Essa região entre a escuridão total e a região iluminada? Penumbra. É um degradê entre a escuridão total e a região bem iluminada. Uma região com menos luz que outra. Iluminação parcial, se preferir. Aliás, se o cara é criativo, Sol, Lua, Terra. Quem está ali vê o quê? Noite. Eclipse total. Quem está aqui vê o quê? Eclipse parcial. E quem está aqui não vê nada. O quê? Eclipse? Acho tolo. Né? Mas é isso aí mesmo, cara. E digo mais, hein? Isso visto de um satélite, visto da Terra é uma coisa mágica. Eu fiquei chocado com o eclipse total que eu pude perceber. Um minutinho só de escuridão. Porque essa sombra varre a superfície da Terra numa velocidade supersônica. Então, quando tu é lambido, né, da ponta até a outra da sombra, tu fica ali um minutinho na escuridão total. É absurdo. Quando tu vê a natureza reagindo à falta da luz instantaneamente, a temperatura cai na hora. Né, tu vê o poder do sol sobre a Terra, sobre a tua pele instantaneamente. É bizarro. Então, galerinha, ó, claro que as dimensões estão totalmente fora dos padrões, né? Certo? Mas é isso que é eclipse total, eclipse parcial e eclipse... Não, sem eclipse. Beleza? Isso aí é um caso de eclipse de que tipo? Solar ou lunar? Solar, porque o Sol vai ficar escondido pela Lua. Beleza? O que eu usei para provar o eclipse? Qual o princípio da ótica geométrica? Reversibilidade, propagação retilínea ou independência? Propagação retilínea. É, né? A luz em linha reta, é só isso que eu precisei usar para mostrar como é que o eclipse se forma. Certo? Só isso. Fonte de luz ainda estava primária, secundária, pontual e extensa. Foi só o que eu falei. Aproveitei para dar uma cutucada em eclipse só, mas nós vamos falar melhor já. Fonte de luz incandescente emite luz porque está quente. Está tão quente que os átomos estão sacudindo tanto que além de infravermelho, espirra um pouquinho de luz. Luminescentes, fontes de luz que brilham por outro motivo, não é devido à temperatura. Não é que não pode estar quente, cara. Pode estar quente, mas não é a temperatura que está fazendo brilhar. Ou seja, não vai estar muito quente, porque uma coisa muito quente sempre acaba brilhando no final das contas. Porque acaba emitindo luz, além de infravermelho, e tudo emite. Então, ó, tá morno, mas não é isso que faz esse gás brilhar. Ou seja, é uma lâmpada, é uma fonte de luz luminescente. Dentro dessa luminescente, 4 classificações. Fluorescente, brilha enquanto estimulada. Acabou o estímulo, acabou o brilho. Fosforescente, o interruptor, que continua brilhando mesmo após o estímulo. Não se esqueçam, ele já está brilhando. A gente não enxerga aquele brilho que vem dele, porque essa luz ofusca o nosso olho. Assim como agora não vemos as estrelas que estão ali. Só porque a luz do sol é muito mais forte e ofusca as estrelas. No eclipse o céu fica estrelado na hora, cara. É mágico. Não tinha nada de estrela, de repente...
As estrelas, Cacilda, que é isso? Meu Deus, cara. Assustador, assustador. É emocionante, emocionante. Por isso tem gente caçando eclipse, né? O cara vai no outro lado do mundo, já que ele sabe que a sombrinha da Lua vai lamber só aquela região, ele vai para lá. Lembrando que Einstein criou um experimento para ser feito num eclipse, que foi feito no Brasil, que confirmou a teoria da relatividade, em 1900. Certo? Einstein esteve no Rio de Janeiro para acompanhar de perto esse experimento que ele engendrou e outros caras fizeram, né? Ele era o cara do raciocínio, né? A galera que metia a mão na massa era outra galera. Beleza! Fonte de luz, fluorescente, fosforescente, bioluminescente, forma de vida que emite luz, quimioluminescente, uma reação química que gera a luz. É pela liberação de fótons, não é? Luz é fóton, então tudo tem liberação de fóton. A diferença é que na incandescente o fóton é emitido devido à agitação atômica. E na outra não, pode ser uma reação química, pode ser um efeito elétrico, certo? Que faz o fóton ser emitido. É que quando fala de luminescência, eu lembro de bioluminescência. Sim, luminescência é um dos tipos de luminescência, é a bioluminescência, quimioluminescência, certo? Fluorescência ou fosforescência. É isso mesmo. Galerinha, meios ópticos, eles podem ser opacos, a luz não passa. Se a luz não passa, parte dela é absorvida, fazendo com que um corpo esquente, parte dela é refletida. Materiais transparentes, passa organizadamente, dá para ver com nitidez o ar, olha só a transparência do ar, que boa. Água limpa e em pequena profundidade, vidro liso e limpo, certo? Depois, materiais translúcidos, a luz passa, mas passa sofrendo desorganização, para ficar mais técnico, difusão, a luz se embaralha, se difunde. Show de bola, meios ópticos. Acabei citando, né? Quais são os princípios da ótica geométrica? A luz anda em linha reta, ao desenhar um raio de luz, com uma linha reta, uma setinha dizendo para o dedo para onde ele está indo. Independência dos raios de luz, dois raios de luz quando se cruzam, passam reto como se o outro não existisse. Se um raio de luz bate no espelho e faz um caminho de ida, se outro raio for jogado no sentido oposto, ele faz exatamente o mesmo caminho na volta. Se houver esse raio que vem no sentido oposto. Beleza? O exemplo clássico é duas pessoas olhando no espelho, no olho. Se uma vê a outra tem que ver também se as duas estão em regiões iluminadas e se as duas enxergam, obviamente, para evitar a piada maliciosa. Galerinha, fases da Lua. Cara, como é simples isso, mas talvez se tu nunca fizer um guardanapo ali no restaurante depois de almoçar, talvez no dia da prova tu não consiga. Então às vezes vale a pena desenhar o teu solzinho, desenhar a terrinha, porque terráqueo está ali, e desenhar a Lua em 4 posições mais discrepantes ali. Cara, já que a luz anda em linha reta, a metade da Lua virada para o Sol está sempre iluminada completamente. Os habitantes do Sol olhariam para a Lua sempre cheia. Se tu entende isso, fechou. Aí pronto, aí acabou. Então se tu entende que um cara do Sol olha para a Lua, tá cheio. Tá cheio. Tá cheio, que porcaria, Sol. Sempre Lua cheia. Aí pronto. Se o cara está aqui, ele vê só um ladinho da Lua iluminado, certo? Geralmente a parte de baixo meio viradinha para cima, tipo um Czinho de crescente. Aí passa um tempinho, já que ela está crescendo, daqui a pouco tu vai ver a Lua, o Sol vai estar bem atrás de ti, tu está aqui, né? Porque o cara que está aqui é dia para ele, né? Mesmo que a Lua estivesse ali, talvez ele não conseguisse enxergar, de repente no entardecer já dá para ver. Agora o cara que está aqui é noite para ele olha para o céu, se não tiver um alinhamento, né? Se não tiver um alinhamento, como geralmente não tem, já que esses tamanhos são bem discrepantes, essas distâncias enormes, então a gente conseguiria ver a Lua cheia. Passa algum tempo depois da Lua cheia, como é que é o nome aí? Está diminuindo, está minguando, é isso aí, minguante. E depois, Lua nova, cara, o alinhamento é tal que tu só vê um cantinho dela brilhando, né? Porque o Sol está lá do outro lado. Façam esse exercício ao ver a Lua, tentem identificar onde é que está o Sol. É muito fácil identificar onde é que está o Sol e tu vê que faz todo sentido. É verdade, acabou de se pôr, está ali, então tinha que estar iluminada aquela parte ali mesmo, lógico. Se o cara ficou madrugada todo acordado, a Lua, que bonita. Mas tá o Sol, legal, tá vindo dali, agora iluminou de lá, interessante. Então o cara começa a entender que olhar para a Lua imediatamente identifica onde o Sol está. Tu começa a entender um pouquinho mais a tua casa.
E depois volta crescente, completando o ciclo, depois de 23 dias e uns quebradinhos. Muito bem, crescente cheia, minguante e lua nova. Não estamos falando de literatura, meus queridos. São as fases da lua. Muito bem. Eclipse solar, em que fase da lua pode ocorrer? Só na nova. É o eclipse solar, a lua é que se coloca no meio, né? Então tem que ser lua nova para ter eclipse solar. Não tem jeito. Ah, mas quando eu era, não viaja. E aqui? Que tipo de eclipse vai ocorrer aqui? Aí é o lunar. Cuidado, o eclipse lunar, eu fiquei depois de velho também. Isso é muito, né, triste o cara ter visto as coisas e não ter raciocinado para entender. Eu me lembro de uma namoradinha olhando a lua vermelha e não entendia por que a lua estava ali vermelha. Isso era um eclipse lunar. Por que não desaparece a lua, pô? Por que não desaparece a maldita lua? Que nem o sol que fica realmente oculto atrás da lua, por Porque eclipse. não tem nada que se põe na frente da outra. Pois é, não, Piro, por incrível que pareça, a Terra fica bloqueando boa parte da luz. Só que a luz é uma onda e as ondas têm a capacidade de contornar obstáculos, é a difração. Mas o quanto uma onda contorna o obstáculo depende da relação do tamanho do obstáculo com o comprimento de onda. Os comprimentos de ondas visíveis vão do vermelho ao violeta. O vermelho é a menor frequência, é o maior comprimento de onda. Então, em obstáculos grandes, o vermelho consegue contornar melhor do que as outras cores. O vermelho difrata o suficiente nas bordas da Terra para ainda atingir a Lua. Por isso que a Lua fica avermelhada no eclipse lunar, ela não desaparece. Fica vermelha como sangue, a galera chama de lua de sangue em função disso. Sim, ele é mais comum, ele acontece de vez em quando, né? Então logo pode curtir uma lua de sangue com o teu amor, olha que bonito. Certo? Ele pode explicar a difração, olha que romântico, imagina, né? Tô lá, boa, a difração e tal. Brincando, não, esquece. Galerinha, isso aí dá término, tá, cara? Isso aí tu não faz, dá término. Ó, fases da lua é bem fácil de entender, eles cobram essas fases e cobram quando pode ocorrer o eclipse, que tipo de eclipse pode ocorrer. Quando ocorre o eclipse lunar, esse cone aqui que seria, né, ou essa região aqui, que daqui ficou cilíndrica, mas seria cônica, essa região cônica que seria o cone de sombra, no caso da Lua não é chamado cone de sombra, é chamado de umbra, certo? Umbra, tem a penumbra, que é a mesma coisa que eu tinha desenhado ali, que seria o eclipse parcial, né? E tem a umbra. Essa umbra, então, ela não é ausência total de luz ainda, porque o vermelho, como a gente acabou de discutir, ele acaba passando nessa região. Além dessa partezinha, depois que ele fala das fases da Lua, a câmara escura, isso é muito bonitinho lembrar, né, que nesse instante, dentro do teu globo ocular, os vermes que talvez estejam se alimentando do teu humor vítreo estão assistindo um cineminha onde o Otávio com menos de 1 centímetro está estampado de cabeça para baixo na tua retina, certo? Então que loucura, né, cara, saber que tem seres que podem morar dentro do nosso olho e podem estar curtindo um cinema projetado lá dentro. Então fica tranquilo, né? Se tu sentir alguma perda de visão, alguma coisa, tu vai no oftalmo, o cara já vai detectar, toma umas bagras aí, mata os bichinhos, fica tudo 10. Só não pode demorar, só não pode fazer que nem um aluno meu. Na hora que o segundo olho estava indo pro pau, ele foi no médico. Pai, tô com toxoplasmose, perdeu a visão de um olho e ficou com o outro ruim, cara. Deu depressão, quase se matou, cara. É bem grave a situação, mecânica de mão cheia e acabou se arrumando. Não se esqueçam, nós temos manchinhas no globo ocular, lembra? Mexe o globo ocular, as manchinhas bem tênue, elas se mexem também, relaxa. Aquilo ali é um defeitinho molecular, atômico quase no teu olho. A luz sofre de difração, dando uma entortadinha de nada ali, mas né, não perde grande nitidez, nada, não dá pra... Começou a aumentar uma manchinha dessa, vai no oftalmo, pode ser um bichinho morando no teu olho, mas é fácil de resolver. Pois é, olha só, a retina, ela recebe radiação e vai ocorrer um efeito fotoelétrico lá, vai bater radiação nela, ela vai emitir uma corrente elétrica por nervo óptico para tu enxergar. A pupila, ela é como o diafragma de uma máquina fotográfica, ela deixa entrar mais ou menos luz. Ou seja, é sensível essa tua foto, esse teu sensor de luz lá, a retina. Ele é o chip lá que tira aí a foto lá na máquina. Se eu ilumino demais, vai sair um branco na foto. Beleza? Então assim, se tu tá com o olho fechado, a pupila relaxou, fica escurinho. Aí na hora que tu abre o olho, a pupila pode demorar para contrair e filtrar a quantidade de luz que vai entrar. E aí esse banho de luz excessivo pode dar
dá uns estralinhos mesmo, fica assim, uns brilhozinhos. Na praia dá pra perceber isso melhor. Um dia que tu tava lá no teu quarto, aí, né, na casa de praia lá, escurinho, aí, beleza, acordou com aquela ressaca, vai tomar um banho de mar pra tirar o mau agouro. E na hora que eu chegava nesses momentos de ressaca na praia, pra dar a melhorada, ficava tudo, mas fervilhando eu não tinha tomado nada, galera, juro. Então assim, na verdade, o que está acontecendo é uma sobrecarga da retina. Essa sobrecarga da retina está enviando tanto sinal pelo nervo óptico do cérebro que dá um tilt mesmo no sistema. Daqui a pouco a tua pupila vai contraindo, ela não é muito rápida, né? Ela vai contraindo, daqui a pouco ela consegue se fechar bastante e filtrar a quantidade de luz, o sistema se acostumou, já não vai mais dar problema. Eu lembro de criança que tem que esperar meia hora, 40 minutos, numa região melhor para o olho se acostumar. E alguns dias o cara acorda com fotossensibilidade, não sei se vocês já perceberam. Tem um dia que tu acorda com o olho mais sensível à luz. Isso pode ter, né, uma série de fatores aí. Ô galerinha, voltando à câmara, hoje eu vou apresentar um novo modelo para ti. Quando eu te mandei fazer, né, era com papel vegetal aqui atrás. Essa é ruim pra caramba de ver. Vamos fazer um modelo ninja que tu vai te encantar. Vai no supermercado ali na esquina, pega uma caixa de papelão, eles vão adorar. Pega a caixa de papelão grande, aí tu recorta ela por baixo, pega uma saia velha da tua mãe, uma toalha de praia e costura aqui embaixo. Por quê? Porque aí tu pode te enfiar dentro da caixa e pegar aquela toalha e enrolar na tua cintura para a luz não entrar por baixo. Ou seja, tu vai estar dentro de uma caixa fechada escura. Beleza? Você não pode fechar o meu quarto, não vai ter o mesmo efeito. Agora assim, tu pega o palito de dente, pá, fura. Beleza? E aí pronto, pode ir pra rua se tu quiser, pega essa caixa, tu vai vestir ela aqui, tá vendo? Tu vai vestir ela aqui, na rua. Não precisa ser no shopping, gente. Na tua casa, no quintalzinho, ou vai na janela da tua casa, fica tranquilo, ninguém vai vir da tua cara. Imagina, né? Se tu vê com isso, ninguém vai vir da tua cara. Aí é o seguinte, tu vai estar olhando pra cá, e o furo tá ali, né? Quando tiver algum objeto aqui bem iluminado, a luz anda em linha. Cara, tu vai ver um cinema de cabeça para baixo no fundo da cama. Mas com papel vegetal. Não precisa. O papel vegetal é para quem funciona de fora. Para a luz poder atravessar. Beleza? Então tu vê, essa aí nem papel vegetal, vai ter que recortar a caixa está até aberta, né? Só tem que pegar a caixa, vestir ela, fazer um furinho, olhar do lado oposto que tu furou e botar um cobertor em volta para a luz não entrar por debaixo. Mas como é que só a isso gente consegue projetar a imagem se o papelão é opaco? Tem que... Eu fiz um furinho com palha de dente ali. Na branca do outro lado, daí tu consegue ver bem direitinho. Veja com essa diferença. Não tem, ótimo, assim tu já vai ver, tá? Tu já vai ver. Mas o branco reflete todas as cores. O papel é pardo. Vai dar pra ver a imagem no papel, pode ficar tranquilo. Se tu botar um papel branco, a qualidade sobe enormemente. Beleza? É isso aí, perfeito, perfeito. Então se quiser fazer uma câmera mais sofisticada, bota o papel. Mas já que estamos falando de sofisticação, pega 2 caixas de papel, faz uma dentro da outra. Sacou? Com papel vegetal. Aí tem foco. Tu focaliza a imagem do papel vegetal. Fica altos níveis, certo? É o que tira 10 quando o professor no nono ano pede isso. Certo? Quando é móvel tem foco. Aí fechou. Beleza? Eu já vi uma dessa com foco, cara. O cara fez uma dessa gigante, se enfiava dentro, dava foco. Foda, né, cara? Tem cara que não tem, o YouTube é Salvador. Ô, galerinha, câmara escura, por que a imagem fica... Princípio da propagação retilínea. Nós chamamos de I a altura da imagem, de O a altura do objeto, P de posição do objeto, P', posição da imagem. Que história é essa de posição? É a distância da imagem até o orifício. É a distância do objeto até o orifício. Mas quando for espelho, vai ser a distância do objeto até o espelho. Quando for lente, vai ser até a lente. Ou seja, vamos decorar que P é a distância do objeto até o sistema óptico. P' Da imagem. Para ficar chique, aí tu já mata todas as histórias de uma vez só. E mais uma vez eu me revolto porque a apostila não traz o menos. Por que ele não bota o menos na fórmula? A apostila esqueceu mais uma vez do menos ali. Eu acho que eles acreditam realmente que sem o menos é para a câmera escura e com o menos é para o resto do mundo. Mas é um erro, porque na câmera escura a imagem está invertida. Esse número é negativo em relação ao objeto, não é isso? Esse é menos, esse é mais, divide dá menos. Se eu não colocar o menos ali por conta própria, certo? Não vai dar
vai ser usada para todo tipo de espelho e lente. Ampliação, quero mais 2 sinônimos, para não dar só para posar. Ampliação, aumento linear ou aumento transversal. É isso aí, são os 3 nomes que podem aparecer. Foi semelhança de triângulo, né? Os ângulos são iguais, os triângulos são semelhantes. Base dividido por base é altura dividido por altura. Tranquilo? Nasceu a formulazinha. Bom. Como? O ângulo é oposto pelo vértice, né? Esses ângulos aqui são o vértice do ângulo, OPV. Exatamente. Perfeito. Depois disso, a gente começa a trabalhar as leis da reflexão. Quais são as leis da reflexão? Alguém poderia me ajudar? É que eles estão no mesmo plano, são coplanares. Beleza. Primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Às vezes eles podem falar assim, ó. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são coplanares. Está no mesmo? E depois, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, I igual a R. Só com essas leis já dá para entender o espelho plano. Pega lá o espelho plano, bota um objeto diante dele. Quantos raios eu vou desenhar da parte superior e da parte inferior? Eu vou desenhar um raio que atinge o espelho em cheio e volta sobre ele mesmo. Ângulo de incidência 0, ângulo de reflexão 0. Não se esqueçam, hein, gente? O ângulo de incidência e reflexão é sempre medido através da reta. Eles no vestibular às vezes perguntam, isso aqui é o ângulo de incidência? Não, de jeito nenhum. O raio que atinge o espelho com determinado ângulo é refletido com o mesmo ângulo. Eu posso usar a reflexão da luz, e se esses raios de luz batem no olho de alguém, o cérebro desse alguém avisa que a luz anda, e o cérebro do cara alucina e jura que tem alguma coisa ali atrás. Coisa essa que não existe. Os livros de física um pouco mais avançados ainda falam o seguinte, ó, a imagem virtual, ela só é admissível quando há um observador olhando para o espelho. Se não há um observador olhando para o espelho, não faz sentido falar na imagem virtual. Bem filosófico esse detalhe, teve um guri que não aceitou não, doutor. Tá, mas é uma coisa importante, né? No vestibular ainda não cobrou, mas como volta e meia eles botam uma coisinha inédita sempre olhando para frente, então de repente podem te cobrar isso. A imagem virtual só pode ser admitida a partir do momento que tem um observador que vai ser iludido com esses raios divergentes, certo? Porque esses raios divergidos eles não podem bater em nada e formar uma imagem, só se bater na retina de algum bicho que possa alucinar e ter a sensação de que existe a imagem. Muito doido, né? Faço a mesma coisa com o pezinho, bate em cheio, volta sobre ele mesmo, atinge com certo ângulo, tira a reta normal, usa o macete da sinuca, reflete com o mesmo ângulo, os raios refletidos estão divergindo, prolonga, características da imagem. Mesmo tamanho, direita ou invertida? Direita, virtual ou real? Virtual, feita de prolongamento, e cuidado, se tivesse uma segunda cabeça, ela estaria apontando para o outro lado, mostrando que a imagem é reversa. Cuidado, não confundir reversa, que é o mesmo também que enantiomorfa. Oh, essa é bonita. Então a imagem no espelho plano é enantiomorfa. Enantiomorfa. Qual é o doente que inventa essa palavra, né? Certo? É aquela história de tu levantar a mão direita e a coisa atrás do espelho levantar a mão esquerda dela, provando que não é tu. Eu lembrei de um negócio, esses dias eu tava no banheiro, e eu não sei, eu tinha colocado alguma coisa em cima do espelho, porque essa maneira era... Só que assim, ó, dava pra ver certinho o que tava, o reflexo do que tava no espelho, sendo que eu tava em cima do espelho, assim, encostado. Como? Porque se a distância é a mesma, não deveria dar pra ver, né? Muito bem, a tua colocação foi muito boa. É uma coisa que a gente às vezes cita, mas nem sempre. O espelho, a forma construtiva do espelho explica o que tu viu. Um espelho, quando ele é construído, a gente não bota a superfície refletora já de cara. A superfície refletora ela é extremamente fina, feita de alumínio pintado, geralmente. Então o cara pegou uma lâmina de vidro normal daquela, ele pega 2 sprays, um com alumínio e outro com fixador, vai atrás do vidro e vira o espelho. Para quem está olhando do outro lado, vira o espelho na hora. Fica um espelho para quem pintou não tão bom. Aí tu pinta de preto aquela camada de alumínio que foi pintada para defender ela. Ou seja, o espelho, na verdade,
ele tem uma camada, uma camada de vidro mais grossa e uma película bem fina refletora aqui atrás. Quando tu bota então a ponta de um lápis, como apareceu no vestibular um tempo atrás ali, a ponta do lápis está a essa distância do espelho, a própria espessura do vidro. Se for de 2 milímetros, então a ponta do lápis vai aparecer 2 milímetros ali atrás, não vai aparecer encostada. Beleza? Então é a espessura da camada protetora da película refletora que fez isso acontecer. Muito legal a observação. O que é enantiomórfico? É que quando tu é simétrico em relação ao espelho. Se eu pegasse a imagem e o objeto, certo? E dobrasse, eles iam como as minhas mãos. As minhas mãos são enantiomórficas. O que é um meio anisotrópico? Anisotrópico, bonita a tua pergunta. O meio isotrópico é aquele que a luz se propagando em todas as direções se comporta igualmente. Beleza? Um meio anisotrópico é que a luz se propaga legal nesse sentido e é bloqueada no outro sentido. Então os óculos que são que têm lentes que polarizam a luz, eles são anisotrópicos, certo? Eles não reagem à luz igualmente em todas as direções. Isso também pode ser usado para materiais de maneira geral. Por exemplo, um bloco de aço fundido, bem fundido, ele é isotrópico, ele se comporta igualmente em todas as direções. Já um pedaço de bambu, ele não é, ele é anisotrópico, porque se eu puxar o bambu, ele é altamente resistente. Agora, se eu fletir o bambu, ele quebra mais facilmente. Então é isso, isotrópico ou anisotrópico é em direção às propriedades físicas nas diferentes direções x, y e z. Quando nas diferentes direções as propriedades físicas são as mesmas, isotrópico. Quando não são as mesmas, anisotrópico. Beleza? Show. Boa pergunta, hein, garoto? Claro, cara, fica à vontade. Ô pessoal, algumas coisas ainda sobre espelho plano. E se eu translado um espelho plano, alguém lembra? Se eu pego um espelho plano e afasto ele x metros do objeto, o que acontece com a imagem? Desloca quanto? 2x, né? Vamos ver? Tá ali o espelho, tá ali o objeto. Tinha uma distância y entre eles. Eu peguei o objeto, mantive parado e afastei o espelho uma distância x. Qual é a nova distância entre objeto e espelho? Isso. Inicialmente a imagem também estava a uma distância y do espelho. Logo, objeto e imagem estavam distantes? 2y. Como a distância do objeto à imagem é a mesma, a imagem agora vai estar a uma distância x mais y também, né? Totalizando do objeto até a imagem 2x. Logo, se a imagem distava do objeto 2y e agora 2x mais 2y, a única explicação é que ela se deslocou 2x, o dobro do que o espelho se deslocou. Cuidado, cara, o espelho tem que ser deslocado se aproximando ou se afastando do objeto. Não adianta deslocar para o lado que não vai mudar nada. Já que o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho, e isto ocorre concomitantemente, ao mesmo tempo, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. E esta regra também vale para a rotação de espelho. Ao rotacionar o espelho de um ângulo alfa, os raios refletidos rotacionam 2α. Então, os raios refletidos de um espelho rotacionam o dobro do que o espelho rotacionou. Então, vale a pena gravar isso tudo meio junto aí na mente, né? Para não gastar espaço. Mas não influiria no ângulo da reflexão? Por incrível que pareça, não. Quer ver? A gente pode fazer uma pequena demonstração. E vamos fazer uma demonstração, já que eu fiz a outra algebricamente, vamos fazer uma demonstração com, aliás, como tu falou do ângulo, eu não posso usar um número específico. Que se eu usar um número específico, 20 graus, 30 graus, eu só vou estar provando para aquele ângulo. E aí tu pode ter razão, pode ter um outro ângulo que não feche. Eu tenho que fazer a prova literalmente então, né? Para ficar geral. Vamos imaginar que o raio chegou com um ângulo alfa, então refletiu com um ângulo alfa também. Beleza? Peguei o espelho e dei uma giradinha nele de um ângulo beta. O raio agora original bateu uma nova situação no espelho. Como a reta normal está grudada no espelho, quando o espelho girou beta, a reta normal também girou beta. Então esse ângulo agora não é mais alfa, é alfa mais beta. Como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, alfa mais beta. Ângulo total, 2 alfa mais 2 beta. Mas esse ângulo original era 2 alfa.
conta, se eu pegar o raio refletido no primeiro caso e o raio refletido no segundo caso, eles tiveram que se afastar 2 beta. Como eu fiz genericamente, isso vale para qualquer ângulo, não importa o ângulo em que isso aconteça. De qualquer forma, parabéns pela pergunta. E aí, só falta um último comentário do espelho plano para a gente entrar em espelho esférico. Lembra que volta e meia a gente pega 2 espelhos planos e coloca um próximo do outro, com um certo ângulo? Se eu quiser determinar o número de imagens formadas por 2 espelhos que estão com ângulo alfa entre eles, basta fazer N 360 sobre alfa menos 1, onde alfa é o ângulo entre os espelhos. Cuidado com as bailarinas. Lembra? Aquela questão é o pior que pode aparecer nesse caso. Ele tinha 3 atrizes, queria 24 bailarinas em cena. Certo? Das 24 bailarinas, 3 são objetos, logo 21 serão imagens. Mas aquela fórmula é para cada um objeto. E nós temos quantos objetos? 3. Então eu vou pegar as 21 imagens, vou dividir por 3, 7 imagens por objeto. Agora tu vai para a fórmula. 7 igual a 360 menos 1 sobre alfa. Menos 1 passa mais 1. 8 alfa igual a 360. Alfa igual a 180, 90, 45 graus. Na outra turma eu coloquei 21 bailarinas em cena para 3 atrizes. Aí deu um número bem feio. Não deu bonitinho como esse. E eles mudam os números e copiam de novo a questão do vestibular, botam alienígenas, botam coisas, e a mesma história por trás. Se tiver capacidade de reconhecer, tu mata a charadinha. E se o ângulo for 0? Vai aparecer o mesmo número de... E se o ângulo ali embaixo entre os espelhos for 0? Olha na conta. Quanto é que a conta diz que dá? Não tem como. É infinito. O amigo falou 0. Eu falei, olha, eu aceito 0 se tu entender que o objeto está aqui e ele vai ser esmagado pelos espelhos na hora que os espelhos fecharem. Aí eu entendo, aí ninguém vai se enfiar ali dentro, vai dar 0. Mas se tu afasta os espelhos, eles vão continuar com o ângulo 0, pô. O ângulo entre objetos, não precisa estar encostando o objeto. Eu posso medir o ângulo entre meus braços assim sem encostar. Não tem problema nenhum, né? Eu prolongo a direção entre eles e uso um transferidor e meço o ângulo. Beleza? Cuidado, hein? O ângulo não mede a distância entre objetos, mede a distância angular entre eles, né? Bom, quando isso acontece, por incrível que pareça, a fórmula continua valendo, dá infinitas imagens. Porque a imagem da imagem da imagem da imagem, eu lembro do banheiro do Floripa Shopping, depois de assistir o filme naquele cinema fedido, desde a inauguração, tu vai lavar a mão, certo? Como fede aquele cinema? Aí tu vai lavar a mão, e aí tem um espelho na tua frente, um espelho atrás de ti, é irresistível. Eu sempre, por mais que eu saiba que eu não vou ver o infinito, eu sempre dou uma tombadinha na cabeça ali, tu não consegue te tirar da frente de ti mesmo, né? Mas dá pra ver as tuas perninhas, tuas infinitas perninhas indo ao além. Na prática não acontece infinitas, porque o espelho não reflete 100% da luz, então depois de umas 100 e poucas imagens, tu não consegue mais enxergar nada. O cabeleireiro também, né? Sempre, claro, com certeza, só... mas eu acho que o que faz mal, de repente, pode ser o laque ou outras substâncias, né? Porque não é o espelho. Tem gente que acha que o espelho tem outra dimensão, tá, cara? Tem gente, não, já tive problema com o aluno, não, pessoal, mas não é outra dimensão, não é sabe, cara? Muita propaganda às vezes é problema, tá? Teve acho que um desodorante que fez uma propaganda dessa aí, que tinha a galera no espelho, quando tu vai pro espelho tem um sócio ali que entra na hora e fica te imitando, né? Certo? Então, ó, cuidado. É perigoso, né? Faz mal, meu querido, tá? Espelhos apenas geram uma alucinação no cérebro da pessoa, que os arquitetos conhecem muito bem e por isso usam os espelhos para aumentar os espaços. E aí o seguinte, já que nós brincamos de espelho plano, vamos curvar o espelho e começar a falar de espelho esférico. Quais são as classificações? Isso, qual é o convergente, qual é o divergente? É o côncavo ou o convexo? Convergente é o côncavo. Ah, é verdade, a luz quando passa pelo espelho côncavo, ela converge, se aproxima. E o espelho convexo Mas tem a exceção. diverge. Agora olha só, galerinha. Qual é o tipo de espelho? Vai. Côncavo, a parte espelhada está cavada. Convexo. Côncavo virado para um lado, côncavo virado para o outro. E convexo. Convexo não deixou de ser convexo só porque eu virei o espelho. Eixo principal.
Onde o espelho é atingido pelo eixo principal é chamado de vértice. Prolonga a esfera, acha o centro da esfera, chama-se centro de curvatura. E bem o ponto médio entre vértice e curvatura, foco. A distância entre o espelho e o centro de curvatura, raio de curvatura. Distância entre foco e vértice, ou entre foco e centro de curvatura, distância focal. Por isso que F é igual a R sobre 2, ou R é igual a 2F. O raio que chega paralelo, o raio que chega pelo foco, o raio que atinge o centro de curvatura, todos voltam com o mesmo ângulo, eu confesso. Mas o ideal para lembrar do centro de curvatura, né, é lembrar que ele volta sobre ele mesmo. O do vértice, a gente cantava, atingir o vértice, sai com o mesmo ângulo, todos saem com o mesmo ângulo. É que esse é bom de desenhar, certo? Quando tu pega a tua caneta, a gente não pode usar régua, né? E tu mata a história. E faltou o que chega paralelo, sai pelo foco, logo o que chega pelo foco, 4 raios característicos ou raios principais. Sabendo eles, tu consegue fazer a determinação gráfica da imagem gerada por espelho esférico. O espelho convexo é um pouco mais perigoso de desenhar esses raios, tá? Por isso eu farei. Olha só, chega paralelo, não pode penetrar no espelho, pô, para ir pelo foco. Por isso tu faz a pontilhada. Atingir o vértice, mesmo ângulo, tranquilinho, pega a canetinha e cola. Atingir o vértice, o prolongamento passaria pelo vértice, bate em cheio no espelho, volta sobre ele mesmo. E devido à reversibilidade, se chegou paralelo, sai pelo foco. Se chegar pelo foco, sai paralelo. Os 4 raios característicos. E aí, na hora de poder entender o que nós vamos enxergar em um espelho esférico, a gente tem 5 possibilidades para o espelho côncavo. E quantas possibilidades para o espelho convexo? Uma. Como é que é essa uma do espelho convexo? Virtual. Médio, virtual, menor e direita. Virtual, menor e direita. Mas vamos lá. Tem o foco e tem o centro de curvatura. Botei o objeto atrás do centro de curvatura. O raio que chega paralelo. O raio que atinge o vértice. Mesmo ângulo. Olha lá onde é que os raios se encontraram. Por favor, características da imagem. Menor, invertida e real. Menor, invertida e real. À medida que eu começar a aproximar o objeto, o que vai acontecer com a imagem? Se afasta e cresce. E lá no centro de curvatura acontece algo especial, né? A imagem fica exatamente com o mesmo tamanho, características. E mesmo tamanho, não é igual, né? Mesmo tamanho. Invertida e real. Continua aproximando, coloca o objeto entre foco e vértice. Isso, o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai pelo mesmo ângulo, vai se encontrar mais atrás. A imagem ficou maior, real e invertida. Tudo muito parecido, esses 3 casos, né? Quem estava mais afastado era maior. Isso sempre vai ser assim. Quem está mais distante do sistema óptico é o maior. Se for a imagem, ela é maior. Se for o objeto que está mais longe, ele é o maior. E era sempre real e invertida. E agora, ó, lembra? Vai dar merda. Cheirinho de merda. Então, ó, quando tu tá nessa situação, tu tem que esperar que vai dar problema. Porque se tu confiar no teu punho trêmulo do vestibular, não vai rolar. O raio que chega paralelo, tá tudo torto, tá vendo? Eu já sei que o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Se eu fosse muito fiel ao desenho, pode ser que esses raios não emerjam, não saiam do espelho totalmente paralelos. Então eu já tenho que esperar isso. Assim, mesmo que eu prolongue, isso, imagem imprópria, tem outra forma de falar sobre ela. Forma-se no infinito. Pode escutar essas 2 coisas e pode escrever essas 2 coisas sobre essa imagem. Ah, professor, vai dizer que o cara que está no infinito enxerga. Isso. O cara que estivesse muito distante do sistema óptico ia focalizar a imagem. Isso é incrível. E para finalizar, o espelho de aumento. Esse aqui é o espelho de aumento. É o espelho côncavo com objeto entre foco e vértice. Chega paralelo, sai pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo, os raios estão divergentes, aí tu prolonga. Ó, que imagem zona, hein? Então, virtual, maior e direita. É assim que a gente quer o espelho de aumento, que nos aumente de cabeça para cima, não de cabeça para baixo, certo?
virtual, menor e direita. Não vai escrever VMed na prova, o corretor vai dar gargalhada. E aí, não se esquece que o me não é maior, não é média, que não interessa ver se ela é média. Não é nem grande nem pequena, é média. É isso. Ou é maior, ou é menor, ou é igual, beleza? Então, se é menor, VMed, virtual, menor e direita. Cara, e agora tu tem que aplicar o foda-se só fazer exercício até o vestibular. Ficar fazendo exercício. Professor, vida, agora sem vida social. Não falei isso. É 1 hora, 1h30 em 3 parcelinhas por dia. Ainda dá pra ficar light, cara, por incrível que pareça. Porque não adianta tu agora querer sobrecarregar o teu cérebro, que não vai absorver. Vai na miúda, fazendo exercíciozinhos pra absorver o que der. Beleza, galerinha? Que Deus proteja os vadios e os que não estudam. Que Deus proteja. Porque, pai, se tu vier, eu vou falar, teu filho é vadio, como eu sempre falo na tua cara, tu sabe, né, pai?